Irmãos, no tempo em que se chama hoje, nos dias em que estamos vivendo, há uma grande necessidade de discernimento. Foi usada essa palavra aqui nessa noite, e eu entendi que o Espírito Santo estava guiando essa mensagem. O discernimento é a diferenciação daquilo que é e daquilo que não é, daquilo que é certo, daquilo que é errado, é julgar, é diferenciar. Essa semana no serviço o moço falou da seguinte forma para mim: o mais importante é ter uma religião, não é? O mais importante é isso. Eu disse: com todo respeito à sua pessoa e pelo pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia Sagrada, eu não concordo com essa expressão. Não é a religião que leva o homem a Deus. O único meio do homem se aproximar de Deus se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Eu precisava naquele instante abrir os olhos daquele moço. Mas quando eu vim para o capítulo de número 16 de Mateus, começando já nos primeiros versos, eu quero fazer uma síntese, um resumo dos parágrafos até nós chegarmos no texto base. Se nós voltarmos um pouco mais, exemplo, no capítulo 14, a partir do verso 13, Jesus, ele faz a sua primeira multiplicação de pães. Nessa primeira multiplicação de pães, antes disso ele testa os seus discípulos dizendo: dá ao povo de comer. Jesus sabia o que já ia fazer. Jesus já tinha tudo elaborado na sua mente, na sua ciência. Mas ele estava testando a reação deles como discípulos na sua crença, naquele que ia fazer um milagre. E vieram ali 5 pães e 2 peixinhos, correto? Um menino, todos assentados na relva, de grupos de 50, Jesus multiplicou e foi algo maravilhoso, foi dado graças ao Pai. Não vou entrar nos pormenores desse acontecimento. Depois disso, Jesus anda sobre o mar. E no capítulo 15, Jesus faz uma contestação acerca dos fariseus, dos escribas, da classe religiosa daquela época. Depois disso, Jesus continua o seu ministério curando e revelando que a sua graça viria sobre os gentios. Exemplo, ele cura a mulher cananeia. Ela começa a correr atrás de Jesus e os discípulos: deixa essa mulher para trás. E ela chega de forma humilde e se lança aos pés de Jesus, e por bondade e misericórdia, Jesus estende a ela graça e libera uma palavra de cura, e a cura chega até a sua filha que estava moribunda e demoniada. Depois nós entramos na segunda multiplicação de pães. Não vou entrar nos detalhes, porque nós vamos entender que esses detalhes da multiplicação de pães estão inseridos no capítulo 16. Inicia-se o capítulo de número 16. Na segunda multiplicação de pães, voltando ao verso 29, Jesus partiu dali ao pé do mar da Galileia. Ele atravessou o mar. E quando ele atravessou o mar e chegou nas regiões de Gadara ou Magdala, a Bíblia diz que se aproximou dele 2 grupos religiosos, dois grupos que representavam 2 religiões daquela época. Um grupo era os fariseus, e o texto diz que o outro grupo era os saduceus. Já no primeiro verso diz: chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal no céu. Fariseus, eu até destaquei aqui, os fariseus, eles eram uma seita que pertencia, que a base dele eram os ritos externos, em formas de piedade, lavagem, cerimônias, jejum, esmolas. E nós sabemos que Jesus contestou esse grupo. Eles não valorizavam a essência espiritual da lei, mas eles valorizavam o simples fato de praticar algo por formalidade. Orava nas praças, dava esmola, jejuava, fazia questão que batia no peito com orgulho: eu jejuo 3 vezes por semana. E eles
eles ostentavam, mas não tinha a essência maior, que era a misericórdia. Jesus, no capítulo 23, bate de frente com eles: pessoal, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês dão dízimo do coentro, da hortelã, mas esquece o melhor da lei, que é a misericórdia. Vocês são sepulcros caiados, por fora está uma beleza, mas por dentro está podre, rapina. E quando eu começo no capítulo 16, fariseus e saduceus, a crença dos saduceus diferia da dos fariseus. Por exemplo, já os saduceus negavam algumas doutrinas, por exemplo, a ressurreição do corpo, da imortalidade da alma, da existência dos espíritos e anjos. Eles negavam a predestinação divina, acreditavam no livre-arbítrio. Nós acreditamos também na questão do livre-arbítrio, mas a ênfase aqui não é a questão teológica entre a diferença desses dois grupos, mas o que representava os dois grupos em si. Os dois grupos representavam um sistema religioso, e esse sistema religioso, representado já no início do capítulo 16, ele ainda existe, ele ainda é existente. Talvez ele tenha outros formatos, talvez ele tenha outras características, talvez o sistema religioso da época de hoje, sim, afirmo com verdade, ele tem outra roupagem. O sistema religioso daquela época, sim, judaísmo, os fariseus, os cumpridores da lei, tudo de forma externa, estética, só por formalidade. Sim, os saduceus não criam na ressurreição, não criam anjos, aliás, negavam a existência de anjos, enfim. Mas hoje o sistema religioso fomentado no mundo, cada um crê numa coisa. Uns creem em dente de alho, outros creem em espírito, outros invocam demônios, outros invocam mortos, outros simplesmente acreditam que se abafarem a existência de Deus na sua mente, não tem condenação no futuro. Então nós vemos aqui no capítulo 16 a representação das religiões. Mas naquele momento, para que aqueles homens se aproximaram de Jesus? Para testá-lo. Não se aproximaram para receber uma bênção, uma palavra, uma orientação. Vamos colocar esse homem em teste, vamos provar ele através da palavra. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele de forma transparente, ele diz: deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando chega a tarde, vocês dizem que o tempo vai estar bom, porque o tempo está rubro. Quando chega de manhã, quando vai haver uma tempestade, o céu está vermelho e sombrio, vocês dizem que vai ter uma tempestade. E no meio da frase Jesus diz: hipócritas. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou aqui, pastor? Esses religiosos estavam buscando de Jesus um sinal. Esses religiosos daquela época queriam algo maravilhoso. Assim como muitas pessoas atraídas por engano, por persuasão humana, vão a grandes templos em troca de uma promessa de prosperidade material, em troca de uma promessa de uma prosperidade sentimental, em troca de uma promessa de uma cura, mas iludidos, engodados pela hipocrisia da religião dessa época. Esses homens que pregam isso na atualidade são hipócritas. E a hipocrisia significa que é um ator que está contracenando num palco. Mas o Espírito Santo me fez entender uma coisa: esses religiosos sabiam muito bem quem era Jesus e sabiam qual era o propósito de Jesus. Eles estavam só testando. Mas por que Jesus chamou de hipócrita? Pessoal, da mesma forma que vocês sabem diferenciar quando vai chover, quando vai fazer calor, quando vai vir tempestade, vocês podem muito bem diferenciar que a minha vinda ao mundo é para salvar, que a minha vinda ao mundo é para um propósito de salvação da humanidade. Então Jesus, nós temos que aprender com ele. Foi lido aqui no último culto que ao servo do Senhor não convém contender. Naquele instante Jesus falou assim:
uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado a eles a não ser o do profeta Jonas. O que Jesus estava falando e dizendo? O sinal que eu vou dar para esse grupo religioso, dessas pessoas que apenas se aproximam de Deus por uma barganha, uma troca, ou querendo um sinal. Eles só querem um sinal, querem ver algo miraculoso que atrai os seus olhos. Eles confundem igreja, confundem o reino de Deus com o lugar que se faz a apresentação. E o reino de Deus não é para apresentação. Se Deus cura uma pessoa, não é para dar brilho ao show. Se Deus salva uma alma, não é para os holofotes brilharem sobre talvez quem foi usado para fazer a cura. E esse sistema religioso continua pedindo sinais. Ele continua se aproximando de Deus, mas com as intenções invertidas. Mas Jesus deixou bem claro, não, e saiu do meio deles. O único sinal que eu vou dar para vocês é do profeta Jonas. Ou seja, Jesus estava dizendo de forma clara, apesar da obscuridade religiosa, ele estava dizendo: o Filho do Homem vai morrer, vai passar 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Nós começamos o primeiro bloco do capítulo 16 dando uma ênfase, destacando aqui que Jesus veio cumprir o seu propósito. E se formos religiosos por demais, e se formos hipócritas com nós mesmos, nós não vamos conseguir perceber essa revelação de Deus. Isso é a maior revelação que o ser humano pode ter. É entender a quem ele pode recorrer e pedir perdão para que a sua alma seja resgatada do pecado, do inferno e da morte. Continuando, nós poderemos ir mais adiante nesse primeiro bloco. Segundo bloco. E passando seus discípulos para outra banda, eles estavam atravessando o mar, correto? Passando para outra banda, Jesus disse: adverti-vos e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E naquele instante os discípulos interpretaram errado o que Jesus estava dizendo. Os discípulos entenderam assim: gente, nós não trouxemos pão, nós vamos ficar com fome. Jesus, na sua onisciência, penetra a mente humana naquele instante, a mente dos discípulos, e diz: para com isso, homens de pequena fé. Faz um pouquinho de tempo que eu fiz 2 multiplicações para vocês. Na primeira multiplicação, 5.000 homens comeram pão, afora homens e mulheres. Na segunda multiplicação, 4.000 homens comeram. Eu não estou falando de pão no sentido físico, discípulos. Eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu estou falando da doutrina deles. Eu estou falando do que eles pregam, do que eles dizem, do que eles querem fazer vocês acreditarem. Para com isso. Do primeiro bloco, a classe religiosa não compreende o propósito de Jesus. E isso aplica-se aos dias que se chama hoje. No segundo bloco, uma classe de discípulos que viram Jesus fazer milagre, que andaram com Jesus, eles ainda ficam focados se vão comer amanhã, se vão beber amanhã, se vão vestir amanhã, se Deus vai providenciar algo amanhã no sentido material, sendo que tudo isso já está assegurado em Deus, sendo que Ele supre as nossas necessidades enquanto dormimos dia e sábado, sendo que Ele cuida até dos lírios do campo, das aves do céu,
E a nossa fé muitas vezes não consegue cogitar que não é desse pão que Jesus está falando. Jesus está falando que era para eles tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus. No verso 9 do capítulo 16, Jesus diz: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que guardasseis do fermento do fariseu e dos saduceus? Jesus estava falando assim: eu estou falando de algo de maior necessidade, que não é a questão de matar a fome, mas é a questão de não matar a alma, porque o ensinamento errado, a palavra errada, a pregação de uma maneira errada, ela leva pessoas à perdição. A preocupação do bloco de número 2 é justamente essa. Qual é a compreensão que eu tenho daquilo que Jesus está falando? Eu estou muitas vezes preocupado apenas com hoje e com agora. Entenda bem, o Espírito Santo me revela algo maravilhoso dentro desse contexto. Naquele instante, meu jovem, Jesus estava preparando discípulos, Jesus estava preparando seus representantes, Jesus estava preparando homens que iriam ser coluna da igreja na terra dos viventes. Então Jesus estava preocupado com que eles compreendessem a mensagem de uma maneira espiritual. Nós precisamos abrir a nossa mente espiritual para aquilo que Jesus está tentando comunicar comigo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e não ficar adiando as coisas, focando, meu jovem, em coisas desnecessárias. Será que a gente vai passar fome? Eu imagino os discípulos do barco lá olhando um para a cara do outro. Será que a gente vai passar fome? Será que é esse pão? E aí Jesus vem e fala assim: ó, isso é o de menos. A minha preocupação é com a sua alma, com a alma de vocês estarem sustentada em palavras, no leite nacional, como disse Pedro, é embasada na revelação de Deus e do Filho de Deus, e naquilo que Ele quer que eu ande e seja instruído. Esse é o segundo bloco. O terceiro bloco inicia quando Jesus inicia um parágrafo no verso de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho dos homens? Aí os discípulos começam a dizer: uau, João Batista, né? Jeremias, Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, o Senhor mesmo. Até aquele instante, nem os discípulos sabiam exatamente quem eles estavam verdadeiramente seguindo. Eles não tinham uma imagem da pessoa de Jesus, de quem era Jesus como Deus. Eles não tinham uma formação dentro da sua alma, porque conhecer Jesus na literatura é fácil. Conhecer Jesus por aquilo que dizem ser Jesus é fácil. Conhecer Jesus apenas por uma má interpretação profética é fácil. Mas Jesus estava dizendo assim: quem sou eu para vocês? Tanto é que no verso de número 15, Jesus estreita a pergunta, e ele traz essa pergunta agora para o particular. Ele traz a pergunta agora para a intimidade. Ele estava agora primeiro no coletivo, mas agora ele enfatiza no verso 15 dizendo assim: disse-lhes ele quem? Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? A maioria dizem que eu sou Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas que ressuscitou. Mas eu preciso saber a definição do seu coração em relação a mim. Eu preciso saber de vocês, pessoas que eu estou preparando para uma grande obra, para um grande projeto. Qual é a
ideia e a imagem que vocês fazem do Filho do Homem. Pegando uma referência lá de Ezequiel, do Filho do Homem, aquele que nasceria de uma mulher, claro, mas com a total divindade sobre ele, com um propósito a ser cumprido. E aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E alguém que você menos espera, que tivesse talvez uma revelação ou uma compreensão espiritual, se manifesta. Mas ele se manifesta primeiro com a verdade no coração, depois de ser tocado pelo Espírito de Deus, pelo Pai, acerca de quem realmente era Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa foi a maior revelação dentre todas, dentro do bloco do capítulo 16, que poderia vir à tona ao espírito de alguém. Toda revelação é importante. A diferenciação de não ser engodado pelas coisas religiosas, a diferenciação de não ser levado pelas doutrinas e ensinamentos errados, mas a maior revelação ela compreende em alguém entender o que Jesus veio fazer na terra. Ele não veio aqui só para ser o meu amigo de vez em quando. Ele não veio aqui só para ser, de vez em quando eu o adoro, quando eu preciso recorro a ele, ou ele é o meu amuleto. Não, Jesus naquele instante, o Pai revelando a Pedro, que era um homem totalmente sanguíneo, agitado, mas revelou a ele o que? Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E agora entra o tema da mensagem. Vou falar com os pregadores, vamos se pregar. Aqui entra o tema básico da mensagem dessa noite. Quando eu compreendo que não posso deixar-me ser levado pelo sistema religioso, a não ser por aquilo que Jesus veio fazer. Quando eu compreendo que a mensagem que tem que estar no meu coração não é a mensagem de terceiros e nem me contaminar com falsas doutrinas. Quando eu compreendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí Deus vem, Cristo vem e cumpre essa promessa nas nossas vidas, dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, nos trocadilhos, Jesus está dizendo assim: tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, e sobre essa pedra, quando ele fala pedra aqui, ele fala de outra forma: eu sou uma rocha grande, pois tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos ser honestos, porque tem coisas que estão explícitas e todos veem, mas tem coisas que ninguém vê. E uma coisa que eu vou tocar na ferida, não é tocar na ferida, talvez a mensagem é para nós mesmos. Quantas vezes nós temos perdido batalhas espirituais? Quantas vezes nós temos perdido guerra no âmbito espiritual? Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus falou as portas do inferno, ele usou a expressão Hades. Ele usou a mais profunda expressão de um mundo espiritual existente, que opunha-se contra as pessoas e contra a sua igreja. E esse mundo espiritual, assim como o sistema religioso, assim como as falsas doutrinas, ele continua atual. Quero citar uma expressão de Davi que diz assim: quem pode compreender o poder do mundo espiritual? Ele entendeu que havia um mundo espiritual, o poder da morte. Nós vemos Paulo em Coríntios dizendo da seguinte forma: aquele a quem eu perdoar, perdoe vocês também, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não desconhecemos os seus ardis. Paulo enfatizou que havia uma guerra espiritual e que se não houvesse perdão, se não houvesse comunhão entre a igreja, Satanás poderia prevalecer.
Paulo ainda aos Efésios, no capítulo 6, um texto bastante conhecido, o pastor Rodrigo pregou. O texto começa dizendo, a partir do verso 10: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, toma toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, e no dia mau poder resistir. Paulo estava dizendo ali que Satanás usava de ciladas e astutas. O que eu quero enfatizar aqui para nós fecharmos é o seguinte: o mundo espiritual, na sua densidade demoníaca, o mundo espiritual, na sua força diabólica, ele é existente, e desde o início do capítulo 16, as pessoas não têm discernido isso, não têm entendido isso, porque quanto mais eu entendo de um assunto, mais eu levo a sério aquele assunto. Quanto mais eu entendo da revelação do mundo espiritual que está contra a minha vida, mais cuidado eu tomo, mais precaução. Quando eu estou em uma missão, quando eu estou em campo, quando eu estou em guerra, eu preciso ter visão de acordo com as estratégias do reino de Deus. É uma palavra profética, é uma garantia profética que está aqui. Jesus está dizendo para nós, para a geração daquela ocasião, que as portas do inferno jamais vão prevalecer. Mas eu pergunto: você está vencendo as batalhas? Você está vencendo as batalhas pessoais? Porque nós somos tentados dia e noite. Você está vencendo as batalhas coletivas? Porque nós temos lutado dia e noite. Isso é uma realidade que temos que encarar, enfatizar e agir de acordo com ela. Nós estamos aí na campanha de um mês: jejum, oração, Bíblia, vigilância. Justamente para quê? Para que a igreja venha experimentar a densidade da palavra proferida por Cristo, dizendo que nós vamos prevalecer no mundo espiritual e não seremos abatidos ou destruídos no mundo espiritual. E o próprio Pedro, infelizmente, quando nós vamos seguindo um pouco adiante, olha que interessante, você é tão profético isso, pastor, vou fechar. O verso 21 diz assim, começa outro parágrafo: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A mesma coisa que ele falou para o sistema religioso, dizendo: importa que eu dê o sinal do profeta Jonas, dizendo: vou morrer, mas vou ressuscitar. Então a crença na morte e na ressurreição de Cristo, e a afinidade, a ligação a ela, é que me dá condições de não sucumbir no campo de batalha. Não ignore o campo de batalha. Mas o mesmo Pedro, ele dá uma brecha para o diabo, para Satanás, e chama Jesus à parte e fala assim: tem dó do Senhor, faz isso não, repreendendo ele: tem dó, tem compaixão de ti. Mas Jesus não negocia cara de piedade. Não adianta chegar diante desse Cristo poderoso, sério, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que dá condição de vencer, com desculpas ou meias palavras. Jesus foi enfático dizendo: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus me falou aqui agora o seguinte: Jesus faz de tudo para abrir o nosso discernimento espiritual, a nossa visão espiritual. Até os saduceus, os fariseus, tinham a oportunidade de saber o que era verdade. Os discípulos tiveram, a multidão teve, Pedro teve a revelação, mas o diabo tentou roubá-la. E que Deus nos guarde no dia que se chama hoje. Fique de pé, em nome de Jesus, vamos orar. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, desde que nós valorizemos aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, ele é rocha. Olha que interessante, vamos lá.
Gênesis, profecia de Jacó, rocha de Israel. Aí nós vamos para o livro de Isaías, pedra angular. Aí nós vamos para o livro de Daniel, a pedra que foi cortada sem mão, ela esmiuçou todos aqueles reinos e prevaleceu, porque aquela pedra era Cristo. Pedro dizendo que nós somos feitos pedra espiritual, e nós estamos aqui embasados nesta palavra, a qual Cristo disse, e sobre essa pedra, e sobre essa rocha que sou eu, vocês estão edificados, e Satanás não vai prevalecer. Nós vamos orar. Alguém quer vir aqui à frente, para Deus te fortalecer espiritualmente, te dar graça, discernimento, fazer entender qual é o passo que deve ser dado na direção correta. Deus me revela algo aqui. Tem pessoas aqui que estão prestes a dar um passo, mas Deus manda dizer: tenha discernimento desse passo, para que Satanás não furte a bênção que está preparada. Cuidado com os passos. Nós vamos orar nesse instante. Os obreiros me ajudam. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, rocha de ajuda, pedra angular, aquele que prevaleceu e cumpriu-se o que disse aos fariseus, aos saduceus: tu rompeste com qualquer sistema religioso, Senhor Deus, e com qualquer crença errada, e o Senhor prevalece até hoje, porque tu és o Cristo bendito. Aqui estão, Senhor Deus, teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, dependentes do teu Espírito, dependentes da tua graça, e crendo naquilo que é profético da tua parte, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, por um instante Pedro teve o privilégio, por outro momento ele vacilou, que o Senhor venha sustentar a nossa mente, Senhor Deus, para que somente o teu Espírito prevaleça sobre nós, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, abençoa os teus filhos. Senhor Deus, abençoa essa campanha, Senhor Deus, Pai, que é para a glória e a honra do teu nome, Jesus Cristo, que nós venhamos ver laços sendo fortalecidos, a igreja unida, coesa, em um só grupo, marchando, Senhor Deus, porque a promessa tua, ela não cai por terra. Nenhuma das tuas promessas feita no passado, Senhor Deus, ela caiu por terra. Não será agora que essa promessa vai falhar. Tu és imbatível, inabalável, nome que é sobre todo